Bom dia, pessoal. Bora para mais um papo aqui do RH Talks. E você deve estar estranhando um pouquinho esse formato e essa quantidade de gente aqui na frente da câmera. Esse é um formato novo que a gente está trazendo dos outros eventos do Transformação Digital para os nossos eventos de RH, onde a gente consiga aprofundar um pouco mais alguns assuntos. Então, vai ser um tema um pouco mais profundo, um conteúdo mais denso e mais longo. A gente vai falar sobre o quê? Inteligência artificial tá na moda, né? Tá todo mundo entende, todo mundo usa, e pela primeira vez ela se tornou democrática. Qualquer ser humaninho pode ir lá, pesquisar e utilizar o nosso querido amigo ChatGPT. Mas e onde fica a inteligência humana nesse ponto? A gente não pode esquecer que até para pilotar o bichinho precisa de um ser humano. Para isso, eu reuni um time de especialistas para a gente discutir aqui esse papel da inteligência artificial e a inteligência humana na gestão de pessoas. Porque podemos automatizar processos, fazer mil coisas, mas ainda o RH precisa de gente e a gente também precisa entender o que acontece por trás antes de usar uma ferramenta de automação. Pessoal, é um prazer ter todos vocês aqui. Tá uma mesa pesadíssima de conteúdo aqui, né? E trazendo a primeira frase que eu quero trazer é de um amigo meu, que é o Genesson Honorato, que ele fala que os números não mentem, mas eles também não sentem. E eu vou começar pela Raquel aqui. Como que você percebe isso, inteligência artificial, números dentro da Accenture hoje? Como é que está essa visão de uma empresa que atua Brasil, Latam, mundo, e tem gente para tudo que é lado? Tem gente para tudo quanto é lado, são hoje 740 mil pessoas, no Brasil 18 mil. E o tema da inteligência artificial na Accenture já é um tema que não é novo para a gente, mas tomou assim, uma velocidade e alcançou agora uma proporção diferente, né? Então, a gente já está numa jornada de usar dados, né, para muita coisa já há bastante tempo. No RH a gente já usa bastante tempo também, né, a questão de analytics e tudo isso, para a gente ter mais inteligência para tomar de decisão, usar mais, né, dados e tudo isso, e modelos preditivos. Mas a gente publica anualmente o Tech Vision, que a gente chama, né, que são as tendências de tecnologia. E o desse ano de 2024 é Human by Design, que é exatamente sobre isso, né? Que a tecnologia ela está se aproximando cada vez mais do humano, né? Agora com modelos estatísticos baseados em linguagem, né? Mais informação de sentimento, de comportamento e tudo isso. Mas a verdade é que o grande ganho é que ela seja usada para trazer bem-estar, facilitar o nosso dia a dia, como você falou, né? É muito mais democrático, então facilitar o acesso, facilitar o uso, trazer mais produtividade e fazer com que as pessoas se sintam mais felizes no que elas fazem, porque vai ser mais fácil, né? A tendência é que as coisas fiquem um pouco mais fáceis e que a gente não... Eu definitivamente não acredito que a máquina nunca vai substituir, né, o humano, mas ela traz a nossa humanidade, porque a gente deixa de ser máquina, né? A gente não precisa mais ser máquina e fazer coisas repetitivas e não pensantes. Vamos usar a nossa capacidade humana para, de fato, fazer o julgamento ético, né? E tem uma série de questões novas que surgem também nesse novo mundo, né? É, porque a gente passou um período muito grande que o mundo tentou padronizar tudo. Você tem que fazer tudo, todo mundo fazer tudo igual. E agora a gente está no momento inverso, que usando essas ferramentas a gente vai ter que voltar a humanizar. E aí agora eu vou puxar da Lu um pouquinho isso aqui. A Raquel cuida da porta para dentro da Accenture e a Lu cuida dos clientes, das pessoas que atendem os clientes da Accenture para fora. Então, como que a inteligência artificial já chegou na gestão dessas pessoas que são membros da companhia, mas estão atuando dentro de clientes? Na verdade, a gente faz um trabalho para ajudar os nossos clientes a usarem a tecnologia, a terem as boas práticas de recursos humanos, a terem as boas práticas de gestão de pessoas. E o que a gente tem visto muito é que a inteligência artificial ela está ajudando hoje o RH a ter uma visão sobre os colaboradores que ela não tinha antes, né? Eu vou trazer um exemplo aqui de dentro, né, da porta para dentro, aqui a Raquel usa essa ferramenta e ela dá acesso para a gente como liderança, para a gente cuidar dessas pessoas que cuidam dos clientes. Então, hoje eu tenho um time de 120 pessoas aqui no Brasil e a gente tem dentro do RH uma ferramenta preditiva de saída de pessoas. Então, a gente consegue com muita frequência olhar quem são as pessoas que estão apontando ali
nas nossas análises preditivas que tem um risco de saída. Seja porque ficou muito tempo num único projeto, seja porque teve uma licença médica, tem uma série de fatores que levam em consideração e calculam esse risco de saída. Então, a gente, como líder, pode usar essa informação para entender se a pessoa está bem, para entender se a gente tem algum movimento para fazer, alguma alocação diferente de pessoas, se tem, né, uma simples conversa com a liderança pode ser muito poderosa para a gente conseguir entender como que aquela pessoa está naquele momento. E esse tipo de ferramenta que a gente usa da porta para dentro, eu também ofereço da porta para fora. Então, hoje em dia, o RH, antigamente, quando eles queriam saber o que eu tenho de competências dentro da minha organização, né? Quais são os skills que eu tenho, o que eu preciso trazer de fora do mercado para complementar, para eu conseguir alcançar minha estratégia. Hoje, inteligência artificial consegue fazer esse mapeamento muito mais acelerado e manter esses dados atualizados. Antes a gente tinha que fazer campanha, atualize seu CV, fale os cursos que você fez, a gente fazia pesquisa que a pessoa tinha que responder um questionário, e essas pesquisas são sempre, né, sujeitas a um viés. Se a pessoa ela tem ali um viés de colocar tudo muito positivo, ou se ela é mais modesta, coloca tudo ali no Ou aquele nível medo, vou responder da forma mais iniciante. bonita possível, porque senão eu vou ser demitido. Exatamente. Vamos Hoje em dia, vão descobrir que eu falei uma informação que não está certa. Então, hoje em dia, a gente tem muita inteligência artificial que facilita a gente ter essa visão e que possibilita a gente fazer movimentos ali com as pessoas, a gente descobrir qual é o menor caminho para que a pessoa esteja capacitada para fazer o trabalho que vai ser necessário ali no futuro. Então, hoje em dia, a gente tem muita coisa para fazer com inteligência artificial e que libera o tempo do RH para ser RH de verdade, né? Para conseguir ter as conversas que importam. E sai do feeling, né? Acho que o principal ponto que a gente ganha é sair do feeling. Que é, eu acho, aí eu percebo que, não, peraí, eu posso validar o meu feeling ou descartar esse feeling no final da história. E aí entra também de entender, por exemplo, se isso está concentrado numa determinada unidade, num determinado líder, numa determinada área, que às vezes, olhando algo de cima, você não consegue ver com profundidade. E ali você começa a cruzar alguns dados e você descobre coisas. Fala, peraí, eu estava pensando que era isso, mas foi para aquilo. E aí a gente entra num fator, acho que de saúde mental, que aí Pedro pode falar com muito mais propriedade do que a gente, de olhar para isso. Acho que é um dado que também começa a ser observado, porque saúde mental para muitas empresas ainda é. Peraí, tô falando aqui porque é bonitinho, é social, é legal. Não, peraí. Ela mexe no ponteiro, porque é o mesmo ponto que a pessoa está afastada por um problema de saúde, ela está deixando de produzir e o custo permanece. E aí, quando você olha quantas pessoas foram afastadas no último semestre, quanto que isso gerou de custo para a empresa, acho que deixa de ter esse viés social que muita gente ainda acha que é, né? Não, com certeza, Léo. E eu concordo, assim, em número, gênero e grau com o que a Raquel e a Lu trouxeram, porque a gente tem uma maneira de pensar na sociedade, espera a pessoa adoecer e trata, né? Isso é super errado. Porque se de um lado a gente tem o adoecimento, o burnout, do outro a gente tem o engajamento profissional, a gente não pode esquecer disso. Né? Que as pessoas melhores estarão produzindo mais, estarão buscando o seu propósito, estarão, né, fazendo trocas com o seu time. E que cá entre nós, a gente aprendeu isso na pandemia, né? O ambiente de trabalho, a gente vai para casa, muda de prédio, faz um regime híbrido, mas as pessoas são insubstituíveis. E as pessoas têm cérebro, as pessoas têm emoções, e são coisas que a gente precisa endereçar, mais do que nunca. Então, quando a gente olha para a inteligência artificial, eu fico pensando, né? Deixa a inteligência artificial, o robô, fazer coisas de robô. Eles vão processar dados melhor que a gente, eles vão processar mais informação. E deixa o ser humano fazer coisas de ser humano, que é olhar para as pessoas, para as habilidades, para as capacitações e assim por diante. Então, nunca antes o tema foi tão relevante. E eu não estou jogando praga, mas que jogue a primeira pedra quem não ouviu a máxima, né? Minha memória nunca mais foi a mesma depois do Covid, ou quem dorme bem todo dia. Os sintomas emocionais estão aí no ambiente de trabalho e está mais do que na hora para os grupos de RH e os times de pessoas olharem para o tema, né? Não, e aquela coisa, se propor um desafio, se perguntar como é que você tá hoje, a pessoa provavelmente vai, tô na correria. É loucura. Desafio, tô correndo, parece que tá preparando para São Silvestre no final do ano, de tanto que corre. Exato. E aí, se olhar para esses dados e num passado não muito distante, se dizer assim, não, os problemas ficam da catraca para fora. Não dá mais, gente. A gente
Não tem mais essa. Na verdade, ela nunca existiu, essa separação, mas no discurso era muito bonito de falar. E aí, quando eu olho para o custo, né, que é uma das coisas também que o RH precisa aprender a defender, qual que é o ROI de gestão de pessoas, de implementar uma ferramenta de saúde mental, de People Analytics? E aí eu vou perguntar para a Ana, vamos lá. Conta pra gente como é que você vê isso, de defender essa... Porque para muita empresa o RH é visto como basicamente uma área de custo, ou que eu sou obrigado a ter. E acho que a gente vem num movimento de alguns anos para cá de que eu preciso ter um RH. Mas não aquele RH do passado, que ficava lá mandando relatório, né? É aquele RH que precisa tirar o popô da cadeira e ir para frente do negócio. Entender desse negócio, falar a língua desse negócio. E aí eu consigo comprovar, não de forma tão automática quanto outras áreas, mas qual o meu ROI dessa gestão de pessoas, desse RH, e no final da história, o quanto que a empresa ganhou ou deixou de perder, né? Com toda certeza. E esse real, para mim, é o real sentido de um RH estratégico. Né? Muito se fala do RH estratégico, o RH estratégico é isso. E, corroborando com todo mundo, a inteligência artificial veio para isso. Porque eu acho que o grande pulo do gato ali da inteligência artificial é, usando inclusive as palavras aqui, que o robô faça coisas de robô e o ser humano faça coisas de ser humano. Então, a inteligência artificial veio para aumentar a produtividade, não nessa questão tóxica de produtividade a todo custo, não nesse sentido, mas trazer essas informações para o RH ir para frente do negócio. Então, com todos esses dados, com essas análises preditivas e tudo mais, o RH fala, opa, realmente, uma análise de turnover ou alguma coisa assim, você vira, aqui eu preciso prestar mais atenção nisso. Saúde mental, atestado médico. Gente, antes o DP ficava lá horas fazendo controle de absenteísmo, X horas. Hoje não precisa mais disso. Não é que deixa de ser importante, mas é uma tarefa que o DP, o RH pode ir para um outro lado e explorar esses dados de forma muito mais estratégica. Isso, para mim, é ser estratégico. Utilizar os dados a favor do negócio, a favor do RH, mostrando o ROI, mostrando o real valor de uma gestão de pessoas. Que máquina nenhuma vai conseguir fazer gestão de pessoas, a não ser alimentar essa gestão com dados e informações. Mas gente é gente, né? E aí é o que eu sempre falo, enquanto a gente precisar de um outro ser humano, pelo menos por um tempo de vida, para você sobreviver, inteligência artificial nenhuma vai tirar isso. A gente precisa do outro, então não vai tomar o lugar do ser humano. E aí eu acho que é o RH falar, opa, deixa eu usar isso e ser cada vez mais H, né? E não o R, deixa o R para eles e eu vou ser o H. Eu acho que é a sacada, assim. E esse é o ponto que o RH precisa mudar, né? O RH, ele vai ter que sentar junto com todas as outras funções da organização, entender quais são as funções que a máquina pode fazer, quais são as Sim. funções que o humano tem que fazer. Então, onde que a gente vai usar o tempo? Com criatividade, relacionamento com o cliente, né? Isso a máquina... Mentira. O cliente, ele quer usar a máquina, né? Quando a gente fala de empresas de serviços, banco, a gente adora pegar o aplicativo e fazer tudo rapidinho. Só que se a gente tem um problema, a gente não quer falar com a Não máquina, quer. a gente quer falar Com uma pessoa. E ainda a gente quer reclama, que- liga e fala assim, ai, não tem alguém para eu falar? Não sei com o robô. Eu sou um que eu entro assim, atendimento humano já. E A até- gente Não quer tenho alguém que paciência. resolva o nosso problema, né? Quando É. tudo dá certo, a máquina funciona. Uhum. Quando alguma coisa sai do caminho, a gente quer ter alguém a quem recorrer, nem que seja Que para tem o mínimo de reclamar. empatia para me entender. Gente, o ser humano precisa ter com quem contar Isso. na vida, né? E aí, quando a gente vai para uma esfera de grandes empresas, inteligência artificial já existe há muito tempo. As startups estão descobrindo isso agora, né, Mari? Então, as startups acham que eu posso trocar meu time inteiro. Por um robozinho. E aí, e assim, vou aterrissar no cenário brasileiro. Startups não são, digamos, um bench de gestão de pessoas, na maioria das que eu conheço. Porque tem pouco recurso e tem numa fase de crescimento. E normalmente elas esquecem da gestão de pessoas como um fator primordial disso. E aí a Mari fala bastante com startups, e agora por isso que eu já cutuquei isso. Aquele gestor de startup que acha que gestão de pessoas não é o momento, que ele enxerga o RH às vezes como boutique. Não é o momento. Quando eu tiver em tal estágio, eu vou ter um RH. Parece Quando que é eu artigo estiver de cheio luxo. de problema, eu chamo o RH. Exato. É isso aí. E eu acho que a gente tem uma tendência de tentar automatizar tudo, principalmente nesse estágio inicial que não tem a pessoa. Então a gente coloca robozinho de atendimento para tudo. Eu gostei muito que a Raquel falou de que tem coisa que o robô não vai fazer, que a gente tem que deixar o robô fazer a parte dele e a gente fazer a nossa. Há 10 anos atrás,
a gente pensava em inteligência artificial, robô, tecnologia, com aqueles robozinhos que ficavam com os bracinhos, que iam ficar na linha de produção com a mãozinha, apertando parafuso. E a gente viu que de 10 anos para cá as coisas mudaram completamente. Agora o uso é para comunicação, é para melhorar a predição de tendências. Então eu acho que se a gente usou a tecnologia para predizer tendências que a gente está vendo que não se comprovaram, eu acho que se guarda muito ainda do que pode ser feito daqui para frente. E assim como a gente, como cliente, tem essa necessidade de falar com uma pessoa quando alguma coisa der errado dentro do atendimento, o funcionário vai continuar querendo recorrer às pessoas dentro das equipes de recursos humanos e de gestão de pessoas. Não existe equipe de RH e de gestão de pessoas, então que a liderança das startups se prepare bem para fazer esse papel. Eu sempre falo, para mim não tem essa de people and culture. Toda startup quer colocar um nome bonito no seu departamento de RH, agora né? a modinha, gente, puxando já, é trocar o nome do RH. Né? Não é mais RH, Não, já é gente existe. gestão. Gente gestão, people and culture. A questão é, eu não acho que cultura é um nome correto para o que a gente faz realmente dentro da área. O que a gente faz é comunicar essa cultura. Então, se não existe uma cultura muito bem estabelecida, que robô nenhum vai estabelecer, a gente não tem como comunicar. Agora, para comunicação, sim. Na Uncover somos uma empresa pequena, hoje em dia estamos em 30 funcionários, um time extremamente técnico, especialista, expert. Não porque é o meu time, mas é um dos melhores, né, gente? Todo RH pensa assim, e é mesmo um time incrível. Nós somos um time pequeno, então a gente ainda tem a capacidade de falar entre nós, resolver questões de dia a dia. Eu tenho a capacidade de, com carinho, conversar com cada pessoa do time. Quando a gente pensa em escala, a gente perde muito isso. E aí eu acho que a inteligência artificial pode entrar para nos ajudar. Pelo menos para resolver aqueles probleminhas de dia a dia, que startup ou grande corporação tem igual. Como é que eu adiciono a pessoa no plano de saúde? Quando que cai a folha? Quando que cai o VR? O robozinho pode responder. Para que a gente realmente, como a Raquel e a Lu falaram, o RH consiga realmente entrar para adicionar, para agregar, para provocar situações e conversas e reflexões que a máquina ainda não foi ensinada a fazer. Se ela vai ser um dia, não sabemos. Talvez daqui a 10 anos a gente se reúna de novo. Tomara, né, Léo? Vamos lá. A gente se reúna de novo daqui a 10 Quando anos. vem vai ser um avatar daqui a 10 anos. Vai ser no São os metaverso. hologramas. A gente já falou mais cedo sobre isso, né, Pedro? O Pedro já deu a ideia de mais cedo, da gente estava conversando mais cedo, da gente se reunir através da holografia. Quem sabe daqui a 10 anos a gente não está fazendo isso para falar, nossa, a gente estava completamente errado, né? Precisamos assistir os Simpsons para saber, né? Porque Exato. vem tudo. Quase Excelente. inteligência artificial predição ali, né? Ali a Simpsons predição tá forte, porque vários episódios aconteceram depois, né? Vai ter que ter um episódio de gestão de pessoas em Simpsons, Isso aí, gente. fica a Vai dica. ter que ter, não tem jeito. Mas tem muito gestor que é o Homer, né? Deixa abaixo. Tem muito gestor que tá nessa fase. E é exatamente esse fator humano que vai fazer diferença até para julgar o que a inteligência artificial está fazendo. A gente já viu inúmeros casos que, se você não checa o que ela está fazendo, ela vai mentir. E até tem um livro que eu recomendo que as pessoas leiam, que é Como Mentir com Estatística. Que quando você usa dados, gráficos, a tendência de que as pessoas acreditem é muito maior. Você menciona uma pesquisa que às vezes nem existiu para validar um ponto que você quer defender. Isso o pessoal do marketing usa bastante para vender produto, tá? Abafa o caso também. Tá? Então, tomar o cuidado de checar também se aquela informação é verdadeira, se ela trouxe. E aí, é um ponto que eu vou puxar que o RH às vezes esquece. Eu tenho que entender a lógica por trás daquele dado, daquele relatório. Qual a visão que eu quero ter daquilo. Porque senão, no final da história, a inteligência artificial me deu o dado e uma outra área me deu um relatório maravilhoso em Power BI. E eu, tô levando aquilo como verdade, mas será que era aquilo que eu queria ver? Existem várias formas da gente extrair esse dado. E esse cuidado, quando vai para o humano, a gente falar desde o recrutamento e seleção, que tem inúmeros vieses de inteligência artificial que a gente estava falando anteriormente. E a Raquel trouxe um ponto que a Accenture não usa. Não usa inteligência artificial em recrutamento. A gente usa para mapear skills, né, como a Lu falou. Então, a gente tem lá os skills da posição.
E a gente usa muito para fazer recrutamento interno no sentido de, às vezes, facilitar o matching das pessoas internamente para aqueles projetos, para aquelas posições, né? Mas as pessoas também se aplicam. Agora, na seleção, triagem, a gente não usa porque, pelo menos, não vimos ainda um modelo de um algoritmo que realmente seja completamente isento de viés, né? Então, se você quer uma força de trabalho diversa de verdade, tem que tomar muito cuidado, né, com a forma como esse algoritmo é treinado. E os vieses acontecem simplesmente porque, estatisticamente, o sucesso para aquela posição tinha determinado perfil, que não a gente necessariamente... E que a gente sabe qual que é o perfil em voga, né? Exatamente. Então, assim, é isso que você quer, né? Então tem que tomar realmente muito cuidado com tudo. Inteligência artificial é uma ferramenta. O ChatGPT é uma ferramenta. É uma ferramenta que convence, né? Porque usa É que você uma fica linguagem chocada, assim, você muito manda e ele escrevendo incrivelmente bonitinho. humana. Oh. Então, assim, tudo que está ali, que você pergunta e ele responde, é muito fácil de confiar. Está muito bem escrito, E né? ele vai Traz assimilando a embasamento. sua forma. Aí daqui a pouco ele tá conversando muito parecido, você olha. Mas, gente, você escreveu igual a minha aqui, peraí. Mas tem muitos riscos envolvidos, né? Então, precisa ir com muito cuidado. Primeiro que tem que fazer as perguntas certas, porque dependendo da forma como você pergunta, cada resposta vai ser diferente, né? Tem a questão da segurança da informação, tem a confiabilidade da informação. E tem um fenômeno que o pessoal fala de alucinação, né? Que é ele cria, ele é generativo, né? Sim. Ele vai criando e construindo e pode criar alguma coisa que não existe, que não é verdade, né? Então, é importante a governança dessa ferramenta. Para que você quer? Que problema você quer resolver com ela? Para que ela serve? Que governança você vai criar em cima para garantir? E aí, gente, humano, né? Questões éticas, questões de confiabilidade, de segurança, né? Você precisa ter tudo isso com pessoas atuando ali para que aquela ferramenta cumpra o propósito, né? E aí eu vou lembrar de um conteúdo que a Mari postou essa semana. Quando a gente for ao Arva, vai ter um pouquinho mais para trás, mas você vai lá e procura no perfil da Mari. Que é sobre ferramentas de recrutamento e seleção que usam inteligência artificial. E a gente tem que ter o cuidado porque, assim, a ferramenta, ela permite que quem configura ela é um ser humano. Então, os vieses que estão dentro dela tem uma parte Também que vem da estão no inteligência ser humano. Era exatamente isso que eu estava pensando. Eu acho que o que a gente está falando hoje em inteligência artificial, e muitas vezes a gente não faz essa relação, o que a gente fala e que a gente usa hoje da inteligência artificial, na verdade, é machine learning. Ela tá Ainda não aprendendo. é inteligência artificial popularizada e generativa, ela não está tão acessível para todos. O que o robô nos dá hoje, o que a automatização nos dá hoje de resposta, é o reflexo do viés inconsciente que a gente mesmo tem no processo seletivo. E eu acho, né, Raquel, que a gente fica muito nessa dicotomia de robô, humano. Em todo lugar a gente tem viés inconsciente. Por isso que eu acho que a gente tem que ser muito mais estratégico e muito mais inteligente na hora de parametrizar processos seletivos, né, Léo, dentro das ferramentas, para a gente buscar evitar a subjetividade que tanto o humano quanto a máquina nos trazem. E aí eu vou puxar a orelha do RH agora, porque tem aquele povo que vende planilhas na internet, né? Ai, planilhas para fazer os indicadores, para medir não sei o quê, para medir não sei o quê. Tudo bem se você quer comprar e tá tudo bem se você vende. O meu problema com isso, o que eu vejo como problema, é você não entender a lógica por trás daquilo. E pegar uma planilha que está pronta na internet e aplicar na realidade da sua empresa. Será que é a mesma realidade? Será que talvez aquele material tenha sido preparado para uma empresa de até 50 colaboradores e você já tem seus 500 para aplicar? Será que eu estou entendendo a lógica por trás daquilo ao aplicar uma pesquisa de clima, ao tentar trabalhar questões de saúde mental dentro da empresa? Saúde mental, vou puxar agora, Pedro, que é um ponto que eu sou bastante crítico que as empresas contratam ferramentas. Vamos lá, pode ir para academia, pode fazer terapia, mas tá lá o ser humano trabalhando 15 horas por dia. Ele vai ter tempo para fazer terapia, ele vai ter tempo para ir para academia, vai ter disposição. Então, eu volto a provocar que a gente atue muito mais na causa, na estrutura, e eu volto na cultura, do que no efeito. O efeito é a pessoa doente lá na ponta já. Perfeito. E, Léo, você tem toda a razão no que você está dizendo, porque, veja, eu acho que a inteligência artificial pode fazer muito mais do que ela faz hoje, e com certeza fará. Por exemplo, uma das coisas que a gente estuda no Great People, a gente começa a implementar
processamento de linguagem natural. Né? Não só o que eu falo, mas como eu falo, a minha expressão facial, a minha postura, isso traz marcadores que podem trazer insights super legais. Né? Para além daquela coisa, me fale sobre um problema seu. Ah, eu sou muito perfeccionista, sabe? Quer dizer, Como você se vê daqui a Como você 5 se vê? anos? No seu lugar. Exato. Então, linguagem é muito mais do que a gente fala. E esses algoritmos vão sendo construídos de maneira mais assertiva e mais preditiva. Isso é uma coisa que a inteligência artificial ainda vai ajudar muito. E está começando agora. E a gente tem resultados bem legais já sobre isso. Do outro lado, a gente não pode tirar, como a Raquel falou, o humano da jogada, né? Como a Mari trouxe. Deixa eu dar um exemplo rápido. Uma vez uma empresa colocou lá um programa de massagem e tal. Nada contra um programa de massagem, tá, pessoal? E aí piorou muito o afastamento e o adoecimento. Aí a gente foi entender o que estava acontecendo. Pessoal, quando a gente foi fazer o mapeamento, era uma rede do varejo, as duas queixas do time, sentando ouvindo as pessoas, eram: eles passavam um pouco de fome durante o dia porque o vale Nossa. não era compatível com a região onde ficavam as lojas. E a segunda, medo de assalto. Aí para alguém que na realidade nua e crua passa fome e tem medo de assalto, você põe um programa de massagem. Olha a desconexão que às vezes não saber olhar para a informação, como a Mari trouxe, pode trazer para o dia a dia, não é? Maravilhoso esse É. exemplo que você deu. E acho que às vezes Não é? é julgar pela sua própria. Aí eu quero uma massagem. Exato. Aí eu coloco para todo Não, mundo. você coloca no chat GPT, massagem faz bem e pode engajar? Ele vai dizer, claro que pode. Mas será que isso, é o que você disse, né, Lau? Será que isso na minha população, naquele cenário, faz sentido ou não? Voltamos lá para a pirâmide de Maslow, Vamos né? lá, de Maslow, Não exato. adianta eu querer ter ali aquele bem-estar trazido pela massagem se eu não tenho o básico, que é Exato. segurança, alimentação. Exatamente. E a gente vê muito o RH tentar resolver os problemas do colaborador, melhorar a experiência do colaborador a partir da sua lente. E a gente, quando olha para uma empresa, pega uma Raquel que tem aí mais de 18 mil colaboradores. Não é todo mundo que tem o mesmo problema, não é todo mundo que tem a mesma realidade. A gente tem pessoas no home office, a gente tem pessoas que vão para o escritório, pessoas que levam 2 horas de trânsito para chegar aonde precisa chegar para trabalhar. Qual é a necessidade desses públicos, né? Como que a gente pode fazer um recorte desse público, entender as necessidades diferentes, de repente trazer ali um pacote flexível de benefícios que a pessoa possa encaixar mais para a sua realidade. Senão a gente vai estar tentando oferecer uma coisa que não é para Mas é um 100% da cuidado que tem que ter população. com as modas, Com as né? modas, Porque às vezes, perfeito, assim, algumas empresas compartilham práticas e tal, né? E outras acham super legais. E sempre tem as ferramentas bench. da moda, O o bench, que está em alta no momento. E todo mundo quer ter. E às vezes os próprios líderes da organização querem dizer que tem aquilo implementado. Mas, assim, vai ser aderente à realidade daquelas pessoas? Isso é Quais uma são as coisa. prioridades? Aquilo é prioridade Exato. nesse momento? Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado também com a questão de estereótipo. Né? Geração. Geração Z é assim, geração millennial é assim, baby boomer e assim por diante. Só que quando a gente pega o todo, a gente está falando de estereótipos. Historicamente, a gente precisa do estereótipo até para determinar padrões. Inteligência artificial, né, que vem determinar padrões. Só que a gente depois, o RH tem que entrar na parte de indivíduo. Não é porque a maioria da geração Z é tal coisa que eu vou implantar tal coisa. É o que a gente está falando, a questão de modismo. Né? Será que, aí vou dar um exemplo, né? Pode ser banal. Numa população jovem de uma empresa, vou colocar auxílio creche maior. Gente, as pessoas não estão com muito filho. Será que faz sentido? Não, mas é importante porque é dinheiro. Não, não é. É que né? refletir dados, eu acho que é um Exato. grande desafio. E no funil, pensando no funil de ciência de dados, nós somos muito ruins em análise de dados aqui no Brasil. Câmera, por favor. RH, melhorem. A gente é muito ruim, gente. Dentro do funil, pensando em descrição de dados, passando para predizer tendência, para prescrever plano de ação e principalmente contextualizar Exato. com a região que mora, com a distância que leva para o trabalho. A gente não faz isso. Sabe o que a gente é muito bom em fazer? PowerPoint. A gente faz um PowerPoint lindo, maravilhoso, a gente joga esse PowerPoint na reunião. Eu já fiz esse teste, gente. A pessoa apresentou o PowerPoint, lá no Google Drive a gente tem a opção de ver a última visualização do arquivo, quem é que fez a última alteração. Depois da apresentação, esse arquivo nunca mais é acessado.
Então, não vira plano de ação, a gente não vai para a ação a partir dos dados, porque a gente não reflete Não, esses exato. dados, a gente não contextualiza eles com essa amostra, com esse recorte. Então, acho que falta carinho e falta a gente usar estrategicamente, né, Léo, as ferramentas que a gente tem na mão. Os números estão ali, né? Vem a análise crítica do ser humano para trabalhar. Exato. Aí a Mari puxou um ponto polêmico, eu vou puxar outro. Polêmicas, gostamos. A maioria dos nossos profissionais de RH hoje vem de onde? Qual a formação? Psicologia. Psicologia tem cadeira de dados, de exatas? Poucas, né? Então a gente está precisando, não que isso não seja válido, gente, não é isso que eu estou dizendo. É só a gente adquirir as outras skills que a gente pode precisar para ampliar isso, o nosso Uhum. conhecimento de gente, e embasar isso em dados. Então é esse o cuidado que a gente precisa ter e migrar esse profissional de RH, saindo daquelas coisas muito motivacionais, que motivação é importante, mas hoje a gente está precisando de técnica e boas práticas mesmo, do que vai mudar o ponteiro no final da história. Entender o que as pessoas estão fazendo dentro da empresa. E aí é o ponto que também a gente comentou um pouquinho antes de começar a gravar, da gente preparou inúmeras ferramentas para trabalhar remotos, não preparou lideranças e culturas. E aí você traz o ponto de ter essa inteligência que mapeia. Para o líder isso é fantástico. Ele consegue ver a equipe dele, mesmo que esteja em 20 países diferentes, o que está acontecendo com aquele cara sem necessariamente eu ter que ter aquela visão de, assim, 10 pessoas bonitinhas trabalhando na minha frente, fazendo a mesma coisa que elas fariam em casa. Uhum. E aí entra aquela guerra de liderança e RH, e liderança e RH, que é uma guerra não tão silenciosa, né? Se eu contratei e deu certo, o profissional, nossa, o líder eu treinei maravilhosamente. Deu errado, foi o RH que contratou errado. Uhum. Então, acho que isso mitiga muitas coisas que a gente consegue quebrar dessas crenças. E essa guerra precisa, cada vez mais, a gente eliminar. Porque, caro profissional de liderança, você também é um RH. Se você cuida de gente, você também é um RH. Gestão de pessoas não é responsabilidade exclusiva do RH, Uhum. né? Deixemos isso muito claro. Que é muito fácil. Ah, não, quem demitiu foi o RH Foi que o mandou RH. demitir, gente. E Léo, uma coisa que eu acho importante é que uma coisa que eu vejo muito, e todo mundo sabe disso, ninguém acorda de manhã e fala como que eu vou destruir meu ambiente de trabalho, né? Como que eu vou, sei lá, aumentar o turnover. Quer dizer, eventualmente alguém pensa assim, mas as pessoas não têm essa má intenção. Então, essa toxicidade que a gente tem visto, às vezes, nos ambientes organizacionais, elas vêm de comportamentos que a gente não sabe que são tóxicos. Uhum. E às vezes entender os dados, por que uma área está tendo mais turnover que outra, por que está acontecendo isso ou aquilo, ajuda a gente a enxergar essa toxicidade que às vezes a gente nem percebe, nem sabe que existe. Então acho que esse é um dado que vai ajudar muito. E ajuda até a ter uma parceria entre a liderança e o Exato, RH. uma parceria, Para exato. pensar qual que é o caminho para resolver essa toxicidade. É um líder que é muito bom tecnicamente, mas ele não tem skill de gestão de pessoas. É um profissional ali que foi promovido antes do tempo, né? Eu acho que tem tantas causas ali que a gente pode identificar e trabalhar juntos Que e está resolver. vivendo uma insegurança, uma imaturidade profissional. E quando a gente pensa em insegurança e imaturidade, a gente pensa que o inverso seria confiança e segurança. Na verdade, o inverso é empoderamento. E aí a gente pensa em organizações exponenciais, e deu uma modinha das organizações exponenciais, nada mais é do que o RH dar autonomia, empoderar os líderes da gestão das suas pessoas na sua equipe, de não ficar muito preso, e aí eu tenho que defender aqui o meu lado de startups, né, das organizações com muito menos processos, menos estrutura, e o quê? Mais autonomia, mais pedido de desculpa, errei, do que por favor posso fazer. Então essa autonomia, essas vias livres, elas empoderam muito a liderança na gestão dos seus próprios times. Poucas Mas, políticas e processos, mas mais confiança para o líder. por outro lado, né, acho que a gente sempre tem que Rinha de fazer gestão da pessoa. Tem que sempre fazer o Briga, briga, contraponto aqui. A gente também, como RH, não pode só delegar a responsabilidade para os certeza. líderes. A gente tem que preparar os líderes, dar as ferramentas para Dar o os líderes. suporte. Os líderes pensa no trabalho da liderança também. Uhum. Tem que cuidar do time, tem que entregar as metas da área, tem que se desenvolver, tem que continuar aprendendo e ainda tem que fazer todo um trabalho de gestão de pessoas. Então, qual é o limite, né, entre essa parceria? O quanto que a gente, como RH,
delega, o quanto que a gente também senta junto, faz a parceria, que isso é o RH estratégico. Com Eu não certeza. tenho que, como RH, esperar o líder me dizer, eu preciso de X pessoas com esses skills, eu estou com esse problema, eu não tenho esse tipo de profissional. A gente precisa sentar junto proativamente, fazer um plano, né, Tem que de estar lá para curto, médio recomendar prazo, antes. dá mais para ser longo prazo. Acolher né? o líder, principalmente, acho que essa é uma das principais funções do RH, dar ferramentas, sejam elas com inteligência artificial ou não, e realmente empoderar ele das questões com suporte, com acolhimento, profissionalismo. É a diferença de delegar e delargar, né, gente? Boa. Porque assim, até A gente não precisa olha- delargar, a gente só delega. Qual que é o modo de desenvolvimento brasileiro de líderes? Não sei se vocês conhecem. É o do Zeca Pagodinho. Deixa a Que é vida aos, me não, levar. aos trancos e barrancos. eu vou. A pessoa virou líder hoje, só vai, filho, vambora. E aí a gente entra nos E nunca estereótipos mais. novamente, né? É. Então, o líder tem que saber comunicar, tem que fazer isso, tem... Será que a gente não está colocando numa caixinha, né? E tirando essa questão de autonomia, de empoderamento? Ó, para você ser líder, você precisa ter isso. Não, gente, cada um tem sua forma de E aquela liderança. coisa que eu sempre ouvi que o líder tem que ser exemplo. Exemplo não quer dizer perfeição. Exato. Exemplo é ser humano. É virar para sua equipe muitas vezes e falar: eu não sei, mas vou procurar. Preciso... Isso, vou ter um feedback de volta também. Não sou só eu que trago feedback para as pessoas. E aí, trazendo nesse ponto, a gente olhar desenvolvimento de líder, vai aparecer muitas questões, aparece uma simples pesquisa de clima. Que qual que é o problema que eu vejo maior da pesquisa de clima? Só manda para a operação fazer, a operação não vê efeito nenhum daquilo, o dia a dia não muda, então para que eu vou responder? Aí tá lá o RH se batendo, falando: ai, mas só 40% da empresa respondeu. Ai, como é que eu faço para aumentar? Começa a ter ações sobre aquilo. E também toda aquela rádio peão que começa a rodar, rádio corredor, falando: ai, eu respondi tal coisa na pesquisa de clima e fui demitido. Garantir, primeira coisa, o sigilo do que está sendo respondido e uma ação sobre o que foi mapeado, dar uma satisfação para o povo. Eu acho que essa é a questão de satisfação, porque muitas vezes a gente, como RH, faz. Só que nós não somos bons em vender o que a gente faz. Por exemplo, isso a gente tem que aprender com marketing. Né? Porque a gente faz, tem muita... Gente, todo o RH tá assim, todo dia cheio de coisa, muita ação. E na hora que você para, no final do ano, você começa a mapear: não, fiz isso, nossa, muita coisa. Mas como é que isso está chegando? Está sendo mexeu no comunicado? ponteiro? Exatamente. As pessoas estão sabendo o que você está falando? Pessoas e comunicação. Não e adianta você só pessoas e fazer. cultura. E é isso. Porque se não tiver sendo feito um bom trabalho de cultura atrás, que é esse grande trabalho que muitos RHs estão fazendo, não vai ter o que comunicar. Só que tem muito RH que está ali se matando, que deveria estar deixando a força bruta para a máquina e fazendo a Exato. poesia. E tem muito RH que está ali se matando e não comunica Não bem comunica. isso para o time, não faz barulho, não celebra, não faz festa. E não mede, acho que o Não principal de mede. tudo. Às vezes você fez 50 ações no mês. Das 50 foi uma que teve efeito, você podia ter feito só uma. Só ela. Faz uma boa pesquisa de clima, retroalimenta, em cima daquilo. Ah, tá, peraí, tá, o problema está numa unidade, numa determinada área. Vou trabalhar aquilo, depois eu mensuro quanto que melhorou aquela parte. Pesquisas 80-20, menores, com né? amostras Então, menores. esse Exato. ponto é importante, porque a gente está falando muito de inteligência artificial e a gente sabe que tem algumas empresas que não estão lá ainda, né? E tudo bem, eu acho que assim, o que não dá é para a gente não usar dados. Não tem como não usar dados. Você pode fazer uma análise no Excel. Não precisa necessariamente ter a melhor tecnologia. A tecnologia, ela está aí para ser usada quando você precisa dela. Você precisa entender quais são as ferramentas que vão ser úteis para o que você precisa. De repente, não precisa. Você faz no Excel uma análise se a sua base for pequena. Mas não dá para não usar dados, né? Estamos na era de dados. Até para escolher quais brigas você vai Hello, comprar. RH. Exato. Usem Interessante dados. a Raquel Levem falar dados, sobre isso. levem análises, insights contra dados. Não é mais há difícil argumentos. de argumentar, né? Então, assim, leva e a partir daí norteia, né? E alinha com a liderança as prioridades, como é que, né? O que a gente vai fazer primeiro? Não adianta querer fazer tudo. Faz o mais importante que vai gerar efeito. Preciso melhorar a cultura e o clima. Por quê? Gente, olha quanto é que eu estou gastando com rotatividade de pessoas. Com pessoas afastadas por questões de doenças mentais ou esgotamento, que leva dados. E no final da história, quando você vai conversar com o CEO, com o CFO, eles querem saber duas coisas.
quanto que eu ganho, quanto que eu deixo perder. No final da história é isso que você tem que chegar. Porque senão, ai não, porque vai melhorar a marca empregadora. Tá, isso me faz render quanto, gente? Gente, a gente tem que usar mais. E aí eu ouvi outro dia de um líder, a gente estava conversando sobre inteligência artificial essa semana, com o board do Brasil da Accenture, né? E aí teve um diretor que fez uma analogia boa. Ele falou: ChatGPT é de humanas, não é de exatas, né? Porque ele é um modelo estatístico e tal. Mas a verdade, a beleza da história é você combinar capacidades, né? Então, assim, a gente precisa, você falou, né? A maior parte dos profissionais de RH são psicólogos. Ok, maravilhoso ser psicólogo e ter essa bagagem para lidar com o humano, de entender o lado, né, humano da história, estudar neurociência. Tem tanta coisa interessante que a gente pode fazer com essas informações. Agora, todo negócio hoje envolve tecnologia, tem que usar dados, precisa aprender a aplicar inteligência no que a gente faz. E lutar contra, você tá criando a sua lápide no mercado de trabalho, desculpa. Não, sim, com certeza. Né, Raquel, acho que bem legal o que você está falando. Por exemplo, a gente analisou no último ano, fez um trabalho com 3 milhões de pessoas. Ambientes com melhores índices de bem-estar emocional, quando você abriu uma vaga, tinha 80% mais candidatos por vaga. O mercado conversa entre si e quer trabalhar num lugar melhor. O turnover caía. Então, assim, eu estou dizendo tudo isso porque eu acho que saúde mental, saúde emocional tem que fazer parte da cultura, não é só um benefício, tem que estar na estratégia da empresa. E as pessoas estão começando a olhar que não é porque é legal, porque é o certo. Não, é porque isso realmente, o que é melhor para as pessoas pode ser melhor para os negócios. Não são coisas dissociadas. Não, e o que você está falando, Raquel, é que os dados estão aí. Analisando os dados, todo mundo vai chegar na mesma conclusão. Se organizar direitinho, Se organizar direitinho. Vai chegar lá. O Gato, ele tem uma ferramenta poderosa que é dar um clique na internet, você descobre o que os colaboradores e Exato. ex-colaboradores Perfeito. falam da empresa. Eu vou, né, me associar a uma marca onde as pessoas estão falando que não é boa. Então, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de employee value proposition, tudo isso, alguns anos atrás, a minha área não recebia nenhum pedido disso. A gente não precisava trabalhar nisso, né? Porque não se via valor. Hoje em dia, é um dos pedidos, entre os pedidos que a gente tem recebido, que estão cada vez mais ali quentes, eu tenho desenvolvimento de liderança, porque o líder, ele pode ser a diferença entre uma pessoa querer ficar ou sair da sua empresa, a cultura, né? Então, hoje em dia a gente está falando muito assim da cultura do lifelong learner, da pessoa que tem que sempre se capacitar. E, gente, é verdade, a gente tem uma pesquisa da Accenture, publiquei até no meu LinkedIn, quem quiser, aparece lá e dá uma olhada nessa pesquisa da Accenture. As skills estão ficando obsoletas muito mais rápido. Então, e o RH também precisa fazer isso, né? O RH também precisa se reciclar, o RH precisa saber usar dados e ele precisa saber que ele tem que ajudar 100% da organização a ter essa competência também de usar dados, de entender o consumidor, de entender o cliente. E quando a gente fala de cliente, quem é o cliente do RH? É o cliente interno, é o colaborador, né? Então, o RH, ele precisa se colocar nesse lugar de protagonista, não sou mais uma unidade de suporte, eu sou protagonista, eu tenho que trazer as ferramentas para minha empresa, eu tenho que trazer as pessoas que têm ali o fit cultural, e isso tudo vai alimentando a máquina. E cada um tem seu papel, né, gente? O RH tem o seu papel, a liderança tem o seu papel. E essas coisas precisam se conversar. É que a gente continua falando como se isso fosse uma grande transformação, mas há 40 anos atrás essa mesma transformação era vista com Excel. Por isso que eu achei super interessante a Raquel trazer sobre Excel. Ela falou, pode ser uma ferramenta simples, Excel. Porque há 40 anos atrás, ter datilografia no seu currículo era uma coisa fenomenal. Excel, então, era para poucos, né? Para os experts. Mas eu acho que a grande diferença agora, Mari, é que a velocidade com que as coisas estão acontecendo não dá mais para esperar. Antigamente, você podia dar um prazo ali de 1 ano, 2 anos para mudança acontecer. Hoje em dia, a tecnologia está super acessível. Qualquer empresa de pequeno porte hoje tem acesso
a usar uma startup que presta um serviço de tecnologia, ela não precisa ter tudo isso dentro de Com casa. certeza. Então, Análise hoje a de dados velocidade é outra. se tornou a datilografia dos 40 anos atrás. E entre 1979 e Virou básico. 1987, que foi o lançamento do Excel e do Lotus, a gente discutia muito isso, né? A gente não, porque eu não estava lá, né? A gente tá muito atrás. Mas era muito discutido, assim como a gente hoje discute a mudança do mercado de trabalho com a inteligência artificial e o chat GPT vai roubar os empregos. Em 1979 se falava a mesma coisa a respeito do Excel. Ao invés de roubar os empregos, o que a ferramenta fez? Aprimorou a atuação dessas pessoas. As profissões de contador, de analistas, elas se elevaram muito com o uso dessa ferramenta. Hoje a gente tem engenheiro de dados, arquiteto de dados e vários... Tem toda uma área de carreira que se desenhou para essa... E profissionais de People Analytics, né? Profissionais de RH analisando dados dentro da nossa área. Antes era quase pecado o RH falar em lucro, né? Nossa, não pode RH falando número, nós temos que cuidar de pessoas. Tá transformando as pessoas. Isso, assim, mudou completamente. Hoje o RH precisa de números. E tem uma coisa, uma máxima, assim, que eu sempre uso o RH, as pessoas não são números. Mas sim, elas precisam trazer números. No final da história tem que pagar a conta. É isso. E aí eu vou puxar também um pouco... A gente está em São Paulo. São Paulo é uma bolha. É uma bolha que... Você andou 100 quilômetros para fora, já é outra realidade. Enquanto a gente está falando em análise avançada de dados, inteligência artificial, People Analytics, tem gente, um RH que está lá no interior do Brasil que talvez está descobrindo isso agora. Sim. Que ele pode se apoderar dos dados. Eu acho fantástico a gente trazer que uma planilha de Excel é People Analytics. Se eu souber cruzar isso, é People Analytics. Se eu fizer correlação de eu pegar dados no meu DP, por exemplo, qual a riqueza de dados que tem num DP, gente? Quanto que eu tenho de coisa? Se eu cruzar dados do DP com uma pesquisa de clima, quanta coisa eu consigo descobrir ali? Sem precisar de um software mega poderoso, que muitas vezes a empresa não vai conseguir, não está no momento de aportar com aquilo. Ou eu também não consegui defender da forma correta a implantação daquilo, porque muitas vezes é isso, gente. A empresa também não contrata porque eu também não soube falar lá no final quanto que ganha, quanto que deixa de perder. Eu preciso falar essa língua para o povo me entender também. E aí isso também faz, muitas vezes, essa questão do RH vir muito de uma vibe de psicologia, muito olhar para o humano e pouco para a linguagem de negócio, que é o que eu falo que a gente precisa falar a língua de outras tribos, que é muitas vezes você precisa sair daquela salinha, sair do seu universo e vai conversar com o líder. Vai olhar o que está acontecendo, que é hoje um papel que 10 anos atrás não existia, que é o BP de RH. Que está lá dentro da operação, no meio do tiroteio, e ele sabe o que está acontecendo. Né, Léo? Você está falando da psicologia dentro do RH, que é muito comum. Mas a psicologia também, ela permite você fazer uma leitura da pessoa com quem você vai falar. Se você já sabe que você vai falar com uma pessoa que é super analítica, você tem que levar dados. Se você sabe que você vai falar com uma pessoa que é mais driver, você tem que mostrar o potencial resultado que você vai obter. Então, essa leitura, né? Acho que o psicólogo no RH, às vezes ele deixa um pouco essa psicologia de lado e não leva isso para a sua reunião, para a sua preparação. Então, eu acho que dentro do RH, a gente tem que ter um mix de skills, como em qualquer outra área. A gente tem que ter as pessoas mais analíticas, que vão munir ali o líder do RH com dados. Mas eu acho que até o que o RH, muitas vezes, poderia ser mais forte, a gente acaba deixando de lado e não leva isso para a nossa análise, para saber com quem que eu vou falar. O que essa pessoa vai destravar aquela motivação para me ajudar, para me trazer ali o investimento que eu estou pedindo, para adotar a estratégia que eu estou propondo. Então, acho que a gente também precisa, mesmo desse lado do RH, desse lado bom que você está falando isso, Lu, porque eu acho que assim, são skills, né, que estão sendo mais valorizados, né, quando a gente fala do que a gente vai precisar para o futuro, né? Cada vez mais a gente fala de soft skills, human skills, né? E são essas as competências que a gente quer desenvolver na liderança, que a gente precisa, né, balancear ali o foco no resultado com como é que cria um ambiente de trabalho inclusivo, respeitoso, as pessoas se sintam, né, valorizadas, reconhecidas e tudo isso. Agora, um ponto importante nessa história toda é que o RH
ele precisa estar conectado com as outras áreas. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Que você falou do marketing. Você trabalhar o e-carne com marketing, o e-carne com as outras áreas, finanças. A gente precisa, né, construir essas parcerias dentro da organização que muitas vezes a gente não vê. Eu acho que a gente nunca fez. Acontecendo. Eu acho que a gente se deu por conta dessa necessidade há pouco tempo. E aí a gente começou a entender que não só por persuasão na venda dos nossos projetos, a gente vende mal. Eu acho que a gente vende mal o RH dentro das empresas. A gente oferece para o líder uma ferramenta de suporte, mas ele tem que preencher 1000 planilhas, 1000 tabelas, e o RH ficar correndo atrás do líder para pedir, pelo amor de Deus, preenche a avaliação de desempenho. Se o RH tem que pedir, pelo amor de Deus, para o líder preencher, é porque o líder não enxergou valor nenhum nessa ferramenta. A ferramenta está errada, ou a venda não está sendo bem feita. E aí a provocação final é: temos mais CFOs do que CHROs no Brasil. Tá aí um dos reflexos. Se eu olhar, uma vez eu fui fazer até uma pesquisa para um outro evento que a gente estava fazendo aqui, buscar CHROs para ver qual era a formação. Gente, eu achei veterinário, eu achei médico, eu achei marketing. RH quase ninguém tinha, ou psicologia. E aí é também o ponto que eu puxo, que se você quer crescer na carreira, você pode ter vindo de psicologia, você pode ter vindo de qualquer formação, mas busca a especialização para crescer para aquele cargo. E aí você vê, assim, muitas vezes, marketing está invadindo o RH com employer branding. A área de dados está invadindo para assumir as cadeiras de People Analytics, porque o RH ficou... Não pode. Aí, então... As áreas de negócio estão invadindo o RH porque elas entendem o que aquela força de trabalho precisa. Então, é isso de sai da sala, por favor, saiam das salas. Não fica só baseado em relatório, o relatório ajuda, mas vai lá. Na operação. Tudo bem, a sua operação pode estar lá em outro estado. Tenta conversar com as pessoas, tenta se aproximar de alguma forma, para que você entenda, peraí, aquele dado que a planilha me trouxe, será que é verdade mesmo? Porque na planilha você aumenta a quantidade de horas, quantidade não sei o quê, pronto, lá no final, lindo, maravilhoso, aumentou o lucro em 50%. Será que é possível? Às vezes você olhar um líder, o problema está com ele. Será que o culpado é ele? Ou ele está cuidando de 50 pessoas sozinho? Ele Eu acho que é acabou de- muito mais a necessidade que os líderes sentem de uma ferramenta, de um apoio, de um suporte. Se eles não encontrarem isso no RH, eles vão criar, porque eles precisam que a operação seja tocada em relação às pessoas, eles precisam ter uma resposta. Eu acho que nesse sentido que a gente falha. Como eu falei, a gente não prediz tendência, não prescreve plano de ação, não contextualiza isso, que é eu ir até a operação, entender, conversar com as pessoas, que deveria ser o mínimo que a gente deveria estar fazendo. Como o Pedro citou, tipo, tô lá com massagem e a pessoa tá com medo de ser Não tem assaltada, nada não a tem ver. dinheiro para comer. E, Léo, eu acho que uma coisa fundamental é para o pessoal também não ficar desesperado. Ah, mas eu estou fazendo tudo errado na minha carreira. Porque o RH atual, dos últimos 5 anos, é um RH que não tinha manual de instrução. Quebra em caso de pandemia. Ninguém sabia o que fazer. Então, Data Analytics explodiu, IA explodiu, home office, trabalho híbrido, é tudo uma novidade. Então, o RH está tendo que se revisitar, se reconstruir, se pivotar inteiro. Então, as pessoas que estão com a gente hoje, para pensar, poxa, não fica desesperado se você fez uma formação XYZ, como você disse. Não tranca a Não tranca a faculdade, sai faculdade, correndo, socorro, porque é basicamente o que acontece. Vamos sair daqui e vamos O mudar. Pedro falou que psicologia não serve mais, vou trancar a faculdade. Calma. Não. Calma. É se reinventar agora, ir atrás do que o seu nicho precisa, as necessidades do seu time, né, como foi muito bem colocado, a Lu estava conversando sobre isso agora, e vai se reinventando, e vamos construindo esse novo modelo do que é gestão de pessoas, lembrando que uma coisa é óbvia, as pessoas estão no centro. Isso é o ponto óbvio. E não precisa ter o tudo para começar com o mínimo. Perfeito. Né? Vai aos pouquinhos, gente. Conhecimento está aí para todo mundo. Perfeito. Então, procura na internet, assim, a gente estava falando que hoje a aprendizagem é tudo no short, né? 20 segundos lá. Tá. Vai lá, aprende alguma coisa e aplica. Não precisa fazer uma pós-graduação para depois ir para campo aplicar. Chega, aplica. Vamos pedir mais desculpa do que, por favor? Eu aprendi uma frase com uma amiga minha um tempo atrás, que ela falou, antes de comprar curso, consuma conteúdo. É isso. Às vezes você não pode gastar, às vezes você não pode investir, ou não tem certeza que é aquilo mesmo. Tem tanto conteúdo, Coisa disponível, né, de graça. até para você validar, será que é o que eu quero mesmo? E às vezes eu vejo a reflexão do RH
né? Os meus clientes de RH às vezes olham e falam: eu tenho tantos passos para dar, a minha jornada é tão longa, eu preciso fazer tantas coisas, mas eu acho que hoje a gente consegue fazer um passo por vez, e esse passo por vez que a gente dá pode trazer muito mais resultado, Com né? certeza. Então, estruturar uma jornada, dar um passo por vez, O que eu medir o consigo resultado, fazer, né? custear a próxima e vai atacando uma missão por vez. Eu acho que a gente não tem que querer chegar na Avaliar e perfeição em uma vez redirecionando as só. prioridades. Até puxando para o ponto de saúde mental, que se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, quem vai ter o burnout vai ser você. Por isso. sinal, Léo, a gente mapeando as empresas, uma das áreas mais críticas das empresas, não vão ficar bravos comigo, mas são os times de RH. Sim. Por coisas simples do tipo, não tem nenhum momento surpresa de qual vai ser o brinde do final do ano, não participa do sorteio. Ninguém vai, olha, vim fazer um elogio aqui para você hoje, viu? Olha, não, é só problema. É só lamentações, É só Nós lamentações. somos o muro das lamentações, né? Como que está a capacitação também desse time para inteligência emocional, para o bem-estar, para o autocuidado e etc. É que às vezes Né? ele não conseguiu construir uma área onde ele também se proteja um pouco desse bombardeio, né? Também é pessoas, né, que processo. tá ali dentro, né? Então, às Quem vezes... é que acolhe o cuida de RH, quem né? Quem cuida de quem cuida, Raquel, Quem isso cuida mesmo. de quem cuida. E a outra brincadeira que eu já fiz no LinkedIn, que eu falei assim, tem empresa que o único processo que existe é o trabalhista. Fica a dica, né? Fica a dica. Então tem que tomar cuidado com isso, mas acho que de tudo, assim, a inteligência artificial é um potencializador. Uhum. Vão ter vagas que vão desaparecer, carreiras que vão desaparecer? Vão. Vão ter Novas outras vão tantas surgir. que vão surgir, é isso. Novas vão surgir. Assim como a Mari citou do Excel, como no passado, datilografia. Eu não sou dessa época, mas o pessoal mais tarde. Mas na minha época que eu comecei no mercado de trabalho, tinha curso de computação, porque Eu É fiz pacote curso de Office completo, informática. era diferente. É. tinha que aprender, alguém te ensinar a mexer É. com o bichinho. Hoje parece que a pessoa saiu, 3 aninhos, já tá lá no celular, no tablet, no computador. Então, novas profissões vão se desenhar, assim como já tem, e até um meme que surgiu um tempo atrás, uma vaga que pedia 5 anos de experiência em ChatGPT. 90% dos dados que a gente consome hoje no mercado foram gerados nos últimos 2 anos, gente. Então, na Uncover a gente se questiona bastante sobre isso a respeito de contratações, né? A gente está buscando experiência ou a gente está buscando potencial? E eu acho que tanto na nossa área técnica de análise de dados, quanto nas áreas de RH, que deveriam ser tão técnicas quanto qualquer outra área que está usando dados para tomar decisão, a gente deveria olhar o potencial dessas pessoas, sair da nossa bolha, saber que vai ter gente que vai nos trazer na mentoria de carreira, como a gente recebe no LinkedIn, né, Léo? A pessoa tem lá o pacote Office como uma das únicas expertises técnicas. A pessoa não está errada para ela, isso foi um desafio. Mas vamos adicionar outras coisas, vamos trazer novidades, vamos pesquisar, consumir conteúdo, buscar qualificação. Quem são as pessoas que se acompanham? Dentro, quem que tá... Sai da sua bolha. Eu sou de RH, eu posso acompanhar alguém de dados para aprender sobre dados. Eu posso ir para uma área de alguém que fala de produtividade. Vamos furar um pouco essa bolha para a gente mudar o nosso discurso também. Troca de conhecimento interno. Isso, Uma área ensina para outra. Perfeito. Exato, tá Fácil dentro de fazer, casa. de graça, tá dentro de casa o conhecimento. Até porque, assim, para que a outra área lembre de você como alguém que está dando suporte, que está ali para ajudar. Que muitas vezes a gente municia com inúmeros relatórios que muitas vezes parece que eu estou apontando o dedo. Quando o líder recebe, por exemplo, o resultado da pesquisa de clima, peraí, o RH está apontando que... Eu que estou errado. Eu estou errado. Calma, às vezes ensina ele, junta a sua liderança em momentos... Para que existe a pesquisa de clima? Não é para encontrar um erro, é para te ajudar a melhorar seu relacionamento e sua performance com a sua equipe. Não é para apontar você como errado. Claro que se essa pessoa aparecer frequentemente como um problema na pesquisa de clima, isso já é um feedback para ela e a gente já sabe o caminho que isso vai tomar. Que eu aprendi também na minha carreira que uma promoção, uma demissão não podem ser surpresas. Então, se a pessoa está recebendo feedback, é em cima disso. Mas acho que a principal de tudo, vamos usar tecnologia, vamos usar inteligência artificial com sabedoria, mas entendendo o que está por trás disso, a lógica disso. Que daí eu também consigo ser mais... ter um crivo maior do que está saindo dessa inteligência artificial. Um ponto importante, Pedro, que eu acho que vale a pena mencionar, que além da sabedoria, a responsabilidade no uso, né? Porque acho que esse é um ponto, assim, crucial quando a gente fala de vieses, né? De quais são as consequências possíveis que podem ser desastrosas
com o uso dessa ferramenta, né? Vamos ser responsáveis. Acho que empresas desenvolvedoras Exatamente. e usuários, né, precisam ser conscientes dos impactos e usar a tecnologia de forma responsável. Acho que isso é super importante falar. E seja você de humanas ou de exatas, que essa desculpa não cabe mais, tá? A gente precisa ser de humanas que entende de exatas, e se eu sou de exatas, eu preciso entender de gente. Daqui a pouco a gente vai ter que entender de biológicas também, mas A próxima gente já parte. aposentou o meme das exatas e das humanas. E eu acho que muito foi por causa dessa transformação de mercado, oh, meu Deus, a dicção de milhões, das exigências que a gente está percebendo, inclusive dentro da área de RH. Estamos aqui com uma mesa de altíssimo nível, falando sobre tecnologia, profissionais que estão atuando dentro de gestão de pessoas. Então é isso, gente. Chegou ao final esse papo, que duraria mais um bom tempo, né, gente? Porque é um assunto muito quente e eu quero agradecer a participação, a contribuição de todos vocês. Acho que a gente caminha para construir essa área de RH, que termo estratégico virou meio que buzzword, né? Mas é um RH que mais próximo do negócio, entendendo o negócio, que consiga mostrar o seu valor tanto quanto área, quanto profissional, porque a gente quer crescer na carreira também, né? Porque não quero ser um analista de RH para sempre, não quero ser eu quero crescer, talvez, dentro do RH ou fora dele, que a gente já viu algumas pessoas de RH chegando ao posto de CEO da empresa, exatamente por conseguirem aliar essa visão de tecnologia, negócio e pessoas. Então, a provocação é essa. Use tecnologia, entenda de inteligência artificial, mas, sobretudo, não esqueça das pessoas. E daqui a pouco a gente volta com outro conteúdo aqui do RH Talks. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Léo.